dia, irmãos. Nós estamos gratos a Deus por poder estar mais uma vez aqui para estudar a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, e é um tema assim que quando a gente olha, a gente acha que vai ser um tema polêmico, né? Um tema assim que o que será que vai acontecer? Será que vai ser difícil falar? Será que alguma coisa vai dar algum problema? Alguma pessoa não vai entender? Mas eu confesso que quando eu ouvi o tema, o lugar da mulher, você dá aquele impacto. Mas depois, quando você vai estudando, vai lendo os versículos, vai clareando a nossa mente, e nós vamos poder entender que é uma lição muito abençoada. Traz muito esclarecimento para nós, e que, como a oração do nosso irmão Saulo, eu tenho certeza que nós vamos sair daqui edificados com o estudo da Palavra de Deus. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias, 1 Timóteo, no capítulo 2. Primeiro Timóteo, capítulo 2, do 11 a 14. Vamos fazer essa leitura responsiva, irmãos. Vamos ver com bastante atenção e nós vamos com certeza entender. 1 Timóteo 2, do 11 ao 14. Responsivamente, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Até aqui o outro texto, ainda 1 Timóteo 5, versículo 9 e o 10. Eu vou ler esses dois versículos. 1 Timóteo 5, versículo 9 e o 10. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a tribulação socorridos atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. E mais um texto ainda, que está em Tito, para nós fecharmos esses aí. Tito 2, do 3 ao 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, e serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Eu vou pedir para o Oséias estar orando. Pai querido, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, para juntos estudarmos a Tua palavra. O Senhor possa agora, Pai, abrir as nossas mentes, os nossos corações. O Senhor esteja com o presbítero Pedro que está à frente, para que essa lição, Pai, possa ser de grande valia para todos nós.
esteja nos abençoando nessa escola dominical, as outras classes que estão reunidas nesse momento, que possa ser, Pai, um momento proveitoso para a Tua obra. É o que pedimos, agradecemos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como a gente tem dificuldade com esse pedestal, a Bíblia e a revista, quem já esteve aqui à frente sabe disso. Então, quando for pedir para ler algum texto, eu vou pedir para os irmãos, tá? Para nos auxiliar. Mas vamos ver então o que a nossa lição vai nos orientar nesta manhã. Nossos irmãos que estão nos lares também, que não puderam estar à casa de Deus nessa manhã, que estejam nos acompanhando também, na certeza que Deus vai estar falando o seu coração. Então, na introdução, fala o papel da mulher na sociedade, é um dos assuntos mais discutidos na contemporaneidade, palavra como sexismo, igualdade e masculinidade, que fala que tóxica e empoderamento feminino estão entre as mais citadas nas constantes lutas das mulheres por um lugar ao sol. Então é aquela disputa que nós sabemos, não vamos ficar perdendo tempo com isso, né? A lição está colocando isso daqui, nós vemos que há sim uma disputa. E mesmo dentro das igrejas também pode acontecer. Então o objetivo da lição vai falar sobre isso, o lugar da mulher no corpo de Cristo. Nós não podemos perder esse foco, de maneira alguma. Se eu trabalho fora, eu tenho que trabalhar para sustentar, eu que sustento. Não, a questão não é essa. É a questão do lugar da mulher no corpo de Cristo. A lição está falando o lugar da mulher, mas o estudo está focalizando o lugar da mulher no corpo de Cristo, a bênção que a mulher é. E nós não temos dúvida disso. Ninguém tem dúvida do trabalho da mulher, do que a mulher faz na igreja para o Senhor. Então vamos lá. Aqui tem um autor desse livro, que não vou ler, diz assim: as mulheres, no final do século XX, estão revolucionando a instituição mais sexista da história. A história organizada, mudando milênios de tradição. Elas desafiam as autoridades, reinterpretam a Bíblia, criam seus próprios cultos, chegam aos montes, ao seminário, ganham o direito à ordenação, tiram a linguagem sexista da liturgia, reintegrando valores femininos e assumindo posições de liderança. Então, começou a falar aqui falando sobre liderança, e nós já vamos entrar nesse ponto. Feministas cristãs apoiam esse desdobramento com a alegação de que o sexismo presente na religião tradicional é um fato. No entanto, a caricatura da sexista, dado à religião organizada, é o mínimo uma piada de mau gosto, fruto de uma interação com a Bíblia totalmente desprovida de razão, revelando mais do que falta de senso, mas também uma total falta de compromisso com as Escrituras. Eu estou fazendo questão, irmãos, de ler a introdução, porque a partir da introdução nós vamos poder entender melhor. No Israel antigo, de um modo que não acontecia na maioria da sociedade no passado, as mulheres eram elogiadas e respeitadas. A lei ordenava a monogamia no casamento, prática incomum em outras nações. O que é essa monogamia?
era um casal que vivia. Jorge quer falar? Pode falar, Jorge. Então, é ter apenas um cônjuge. É o respeito. Nós vemos aqui, então, já está começando a clarear a nossa mente. Está começando a clarear, está começando a dar para nós entendermos o que a lição está querendo tratar. Respeito, família. Não é disputa, mas é um respeito. Família, essa monogamia. Poligamia é outra coisa, é aquele que não tem controle de sexo. É aquela pessoa que é pior que um animal. Pessoas que acham que pode ter quantas companheiras ou quantos companheiros quiserem. Deus julgava os homens que eram infiéis à mulher de sua mocidade. Além disso, o livro de Provérbios afirma que a mulher virtuosa é coroa do seu marido. Está dando para começar a entendermos? Mulher virtuosa é a coroa do marido. Então, é uma bênção para quem tem uma esposa, eu estou dizendo isso, para quem tem uma esposa fiel, uma esposa que é realmente uma esposa que cuida do marido, cuida do lar, cuida dos filhos. É bênção maior que essa. É a bênção de Deus. Ele diz aqui que é a coroa do marido. Mulher virtuosa é a coroa do marido. Provérbios 12, 4. E que o seu valor muito excede o de fina joia. E tem um outro texto também de Provérbios que fala, Provérbio 31, 10, que fala mulher virtuosa, quem a achará? Pode falar. Pode falar, Nathalie. Aqui, Pedro, quando o escritor refere a mulher virtuosa e a coroa do esposo, nós podemos nos colocar, porque se o homem não tiver uma mulher atuante, uma mulher firme, ele pode ser, como fala lá em Provérbios, seu marido se destaca na sociedade, mas se a sua mulher não tiver pé no chão dentro de casa, na educação dos seus filhos, ajudando a mulher diante do Senhor mesmo, o valor do homem também não aparece, porque, como dizia minha avó, o homem pode recolher pela porta, se a mulher não tiver domínio, não tiver juízo, ela joga tudo pela janela. E, em poucas palavras, nós entendemos isso. Exatamente. A Nathalie falou um assunto que eu ia falar e de repente passava, sabe? Foi muito, muito boa a sua abordagem, né? Quem já não ouviu aquela frase, quando você vê um grande homem, pense que atrás existe uma grande mulher, né? Aquela mulher que está dando suporte, que está sustentando ele no momento da dificuldade, das decepções, assim, no dia a dia, ou com a própria família mesmo, é aquela uma que fala, olha, tenha paciência, vamos orar. Esse é o papel da mulher, não só da mulher, é o nosso papel, né? Vamos ler, continuando. O Novo Testamento ordena aos maridos que amem a sua esposa como seu próprio corpo, Efésios 5, 28 a 30. Eu, quando estava meditando, estudando essa lição, então eu pude entender, e eu queria estar passando para os irmãos. O texto que nós lemos, lá de Timóteo, quem foi que escreveu? Foi Paulo que escreveu a Timóteo. Aqui, quem escreveu a carta aos Efésios? É Paulo que escreveu aos Efésios. Então não há uma contradição. O que há foi uma interpretação, ou pessoas mal intencionadas que querem distorcer a palavra de Deus com o seu próprio entendimento. Distorcer aquilo que a Bíblia está ensinando. Aí fica difícil. O Novo Testamento ordena aos maridos que amem a sua esposa. E o texto é maravilhoso. Os irmãos, se quiserem ler, podem ler depois.
Logo, a acusação feminista contra a escritura de patriarcado e desvalorização da mulher não faz o menor sentido. Então, a Bíblia nunca desvalorizou a mulher. Pelo contrário, o apóstolo Paulo nunca desvalorizou a mulher. Mas o que estava acontecendo naquela igreja é que pessoas influentes que estavam chegando na igreja tentaram, como nós sabemos que até hoje existe isso, né? Não é de se estranhar, pessoas entrando e falando, vocês, viu, por que obedeceu o pastor? Por que ouviu o que o pastor falou? Por que obedeceu o presbítero? Você é muito mais capaz. E assim, essa figura, né? Esse respeito, esse carinho, vamos usar essa palavra, esse carinho que a igreja tem pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, líderes, é muito importante para a vida da igreja. Quando alguém reconhece que o seu líder é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que você pode chegar, né? Quando eu digo você, eu digo qualquer pessoa, uma senhora, um adolescente, chegar e falar, viu, eu estou precisando de oração. Você pode orar por mim? Não, eu vou orar por você. Confia. Isso é importante. Isso que está muitas vezes faltando nas igrejas hoje. Nessa falta de reconhecimento. Continuando. Os cristãos bíblicos reconhecem que a palavra de Deus orienta a respeito do ministério feminino na igreja. No entanto, o ponto não é inferioridade. Antes defende-se que o Criador fez a mulher diferente do homem, assim como cada membro do corpo tem uma função, homens e mulheres. Também possui funções estabelecidas por Deus e reveladas nas Escrituras. Deus nos planejou diferentes para que pudéssemos desempenhar papéis diferentes em seu plano. Assim, se queremos agradar a Deus, precisamos entender as funções únicas para as quais fomos planejados. E concluindo essa introdução, que eu creio foi um pouco longa, mas importante, quando fala aqui das nossas funções, e eu estou falando como presbítero, né? Cada um pensa, eu creio que penso como eu. É bom ser presbítero? É bom ser pastor? É bom, mas temos que saber também que é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Quando na ordenação, na escolha dos diáconos, o apóstolo diz, viu, convém que nós elejamos diácono para fazer o trabalho e nós dedicamos a oração e a pregação da palavra. Então, é pouca coisa? Não, é muita coisa. É muita coisa. E a palavra de Deus diz que, por muito que nós façamos, ainda somos considerados como servos inúteis. Precisamos mais. Eu estou orando. Ore mais. De repente, nós estamos orando. Quase todo mundo que vem aqui à frente, às vezes, não tem como não lembrar dessa pandemia. A gente ora, estou orando mais. Ore mais. Está precisando de orar mais. Eu estou lendo mais a Bíblia. Leia mais. Né? Então, isso pesa sobre os nossos ombros. Mas é aquele peso que Deus dá para nós, porque Ele vê e quer que nós desempenhamos. Não adianta e eu estou falando mas para qualquer pessoa. E aí vai, não só para presbítero, diácono, mas seja uma presidente de uma entidade, seja um líder que for, se ele não ser um servo dedicado, ele não vai conseguir fazer o trabalho do Senhor. Vai fazer o trabalho relaxadamente. E Deus vai ficar satisfeito? Não. Assim como o pastor também.
Deus não vai ficar satisfeito com um trabalho relaxadamente. Não é isso, pastor? Ele espera de cada um de nós. Então, quando fala em função, e nós vamos entrar nessa área aqui agora, ele está falando exatamente disso. Qual é a sua função na igreja? A sua função de presidente da SAF, ela não é menor do que a do presbítero. Deus exige de você tanto quanto, e que faça bem feito. Entendeu? Então, as funções, assim como ele falou do corpo, se a mão ela tem uma finalidade, mas o pé também tem uma finalidade. Um depende do outro, e nós estamos juntos. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar para nós entrarmos nos tópicos. Então, Pedro, eu creio que essa questão que você falou agora é muito importante, que a lição da semana passada ela está bem ligada a essa. Né? Então, o que a gente falou na semana passada, dessa responsabilidade do homem e da questão das funções diferentes. Sempre tem que ficar bem claro isso, não é um papel melhor do que o outro, mas são funções diferentes no corpo. E corpo, cada um tem uma parte, né? Porque é aí que se torna um corpo mesmo. Né? E nessa questão, as mulheres são muito importantes. E tudo que a gente vê na sociedade, né, é falta dessa compreensão. Porque se você lê o texto que foi lido no início, você lê um texto desse para o mundo, essa igreja não pensa tudo errado, mas porque não compreende a forma que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Eu creio que vai dar tempo, tá? Agora vai ser uns tópicos, vamos para os tópicos. Eu creio que vai ficar muito claro aqui para nós. Então vamos lá. O lugar da mulher no corpo de Cristo. Primeiro ponto, no corpo de Cristo. Agora não vou ler tudo, tá? O mundo tenta diminuir as diferenças entre homem e mulher. Essa realidade pode ser identificada até mesmo nas profissões. Que nós que sabemos, não vamos tratar disso aqui. Nós sabemos que existe professor, professora, né? Mulher que é diretora, mulher que trabalha em fábrica, né? Faz até turno, né? Trabalha no pesado como homem. Não vamos entrar nessa área, tá? Um pouco mais abaixo diz, qual o lugar da mulher? Qual o seu papel na sociedade? Essas são perguntas. Qual o lugar da mulher? Qual o seu papel na sociedade? E para nós, cristãos, qual o lugar da mulher na igreja? Esse é o que nós vamos estudar. Tá? Qual o lugar da mulher na igreja? A resposta politicamente correta seria que o lugar da mulher é onde ela quiser. Essa é a política corretamente correta. Não é. Não é onde ela quiser. É onde Deus colocou. É onde Deus colocar, onde Deus chamar. Né? Vamos lá, então. Então está dizendo aqui, certamente não. A verdade fundamental a ser reafirmada para as mulheres cristãs é que o lugar delas é no corpo de Cristo. Como o pastor falou ali, nós também falamos, que a igreja é um corpo, e cada parte do nosso corpo tem uma função. Aqui na igreja tem muito que trabalhar, muita coisa para fazer, e cada um desempenhando, a coisa anda, nós sabemos disso. Cada um desempenhando, as coisas andam. A hora que alguém quiser falar, levanta a mão. Eu estou vendo que a Nathalie está assim, ó. Pode falar, Nathalie. Pode falar, eu quero que fale mesmo. Aqui nessa questão, Pedro, qual é o lugar da mulher na igreja? Nós sabemos que a SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina. Então, qual é o lugar da mulher na igreja? Auxiliar. Nós estamos aqui para auxiliar. E essa questão, o lugar da mulher é onde ela quiser. Na sociedade lá fora, é onde ela quiser mesmo. Mas nós, enquanto mulheres cristãs, nós temos que ser submissas. Isso. Nós sabemos aonde é o nosso lugar. É ao lado
auxiliando, dando apoio, orando, né? Esse é o nosso papel. Uhum. Nós, enquanto SAF, enquanto federação, nós somos subordinadas ao sínodo, nós somos subordinadas ao presbitério. Nós fazemos tudo debaixo nós não fazemos nada, né, pastor? Sem antes consultar, sem antes pedir. Nós somos submissas, nós somos auxiliadoras mesmo. Pegando um gancho da Nathalie aqui, né? Posso pegar um gancho aqui do Nathalie? Assim, vamos trazer para a nossa igreja aqui. Tá? Se eu estiver errado, pode levantar a mão e falar. Eu, como presbítero da igreja, eu posso chegar e ditar as normas para a SAF, assim, não, está tudo errado, eles estão fazendo certo, tá? Se estiver errado, está errado, tem que falar. Mas se estiver fazendo certo e eu chegar lá e começar a apanhar, vamos usar uma palavra bem que todo mundo entenda, começar a pôr o bico. Está errado. Assim como também, eu estou usando, tá, Nathalie? Tá, não é isso que está acontecendo aqui, graças a Deus. Mas a SAF chegar e começar a apontar para o conselho e querer dominar o conselho, está certo? Você já acabou de falar que você consulta. É isso que tem que acontecer. Cada um reconhecer o seu lugar. Reconhecer o seu lugar. Porque, assim como a vida de presbítero, de pastor, não é só mar de rosa. Nós enfrentamos dificuldades. Nós enfrentamos a hora que precisamos tomar decisão, que precisamos de orar, às vezes perder horas, noites de sono. Colocar diante de Deus em oração. E Deus vai clareando a nossa mente para tomar decisão, para não tomar decisão precipitada. Tá? Então vamos lá. Então, o lugar da mulher no corpo de Cristo, a Nathalie já falou aí, de estar servindo ao Senhor. Mas aqui, quase no finalzinho desse primeiro tópico, diz assim: alguns principais papéis que Cristo planejou para a mulher no seu corpo inclui disciplina submissa, instrutora capacitada, hospedeira habilidosa e serva humilde. Bastante coisa, né? Bastante coisa. E vamos então, a primeiro ponto aqui, disciplina submissa. A pessoa ser disciplinada é uma pessoa que sabe o lugar dela. Essa é uma pessoa disciplinada, o primeiro ponto, né? Já falando. Discípula de quem? De Jesus, né? Submissa a Jesus. Eu sou submisso a Jesus, sou discípulo de Jesus, eu sou também, reconheço que tem alguém que exerce autoridade sobre a minha vida. Então, eu tenho que respeitar. Sejam, vamos lá, onde é que eu parei? É o segundo tópico aqui. Discípulos submissos. Segundo a Escritura, todos os cristãos devem ser submissos uns aos outros. A submissão não é apenas para as mulheres. O apóstolo começa explicando o modo da submissão feminina, aceitação da liderança do marido. E continua com a expressão, sejam submissos. Eu achei interessante esse ponto aqui também, de Efésios, que os irmãos podem ler, que falam lá que as mulheres sejam submissas aos maridos, mas depois no final falam que sejam submissos. Então é um conjunto. Sejam submissos. Os dois, sejam submissos a quem? A Jesus. Essa parte aqui da disciplina ainda. Então fala da aceitação da liderança com a expressão sejam submissos, apresentando o modo da submissão masculina. Nós já falamos, não precisamos voltar a falar, por causa da nossa igreja, assim, quem que é
Nós temos pastor, temos presbítero, temos diácono, então é submisso a essa autoridade masculina. Amor, cuidado, sacrifício. Compete a quem? Isso daqui compete ao homem. Ter amor, cuidado e sacrifício. Então, o nosso papel como homem, Deus exige bastante de nós também. E nós vemos aqui um conjunto. Não tem nada aqui que esteja desvinculado, mas estamos juntos, estamos globalizados. Amando, cuidando e sacrificando. Eu me lembro, o pastor Carlos, uma vez estava dando um estudo, ele disse que mulher que não gostaria de ter um marido que faz tudo para ela, que se sacrifica por ela. Quem não gostaria? Todos gostariam. Quantas pessoas nós vemos, temos conhecimento, não vamos mencionar, não é esse o objetivo, mas de mulheres que vivem uma vida de tristeza, de sofrimento, porque o marido não está nem aí, só xinga, só maltrata, quer tudo na mão, mas não estende a mão para fazer nada. É difícil. Então, o nosso papel é de estar cuidando. Em seguida, aborda a submissão de filhos. Pais, escravos e senhores. As mulheres não estão sozinhas na submissão, longe disso, porque a submissão cristã é de uns aos outros. Eu creio que está muito claro. A nossa submissão de marido para a esposa, da esposa para o marido, e no corpo de Cristo ser submisso um ao outro, respeitando as suas funções. Eu acho que não temos nenhuma dificuldade nisso, né? Graças a Deus. Continuando. Há restrições ao papel feminino, porém, nas reuniões públicas da igreja. A Bíblia apresenta o fundamento em Cristo para isso. Há aqui pelo menos 2 claros conceitos. Primeiro, submissão à liderança masculina. Cristo é o cabeça. O homem é o cabeça. E o aprendizado dispensado por ele. Sabe que deu para entender aqui, irmãos? Quem que é o cabeça da igreja? Cristo. No nosso lar, quem que é o cabeça? O homem. É o homem. Mas isso não quer dizer que o homem não possa conversar com a mulher. Eu creio que aqui não tem ninguém machista aqui, que toma decisão sem conversar com a esposa. Não. Mas a palavra é dele. Dá aquela impressão que é ele que resolveu. Foi eu que resolvi. Não foi nada. De repente é a mulher que resolveu. Eu estou brincando aqui, tá, gente? Descontrair um pouco. De repente a mulher já deu as cartas lá e eu só vou falar. Mas ela já falou, ela viu, você faz assim e assim. Fala, Nathalie. Descontrair um pouquinho aqui, mas é verdade. Não, eu só quero dar um testemunho de quando você falou aqui que o marido é o cabeça. Nós temos uma irmã, uma pessoa muito atuante na federação, não sei se a Nádia sabe dessa história, e o esposo dela não era convertido, e ele bebia muito, e ela tinha cargo na federação, como tem até hoje. Tinha vezes que tinha reunião, ela ia saindo, ele falava, não, você não vai sair, não, você não vai para a igreja hoje. E ela chorava, voltava e obedecia. Agora, graças a Deus, ele morreu, então ela está atuante, trabalha, que é uma bênção. Está livre agora, né? Porque ele era um empecilho, ele era o cabeça da casa, mas a cabeça não funcionava muito bem. Então, ele estava atuante ali, mas ele impedia ela de fazer. Mas ela foi submissa até o final. Ela honrou o seu compromisso. Mas você vê que uma coisa não está desvinculada à outra aqui. É que no
quando fala assim, o modo da submissão masculina. Amor, cuidado, sacrifício. O que está falando para quem? Homem cristão. Tá? Está falando de temor de Deus, pessoas da igreja. Mas ela como sendo eu entendi. uma submissa, sendo submissa ao Senhor, ela tinha que ser submissa ao esposo dela. Eu entendi. E a Bíblia manda isso, né, que pelo testemunho da esposa, às vezes ela ganha o marido sem palavras, né? Então é bíblico. O Bede está quieto aqui, eu quero que o Bede fale um pouco, Bede. Nós temos tempo aqui para a gente entrar no outro tópico. Pode falar, se você quiser. Quer falar, seu Beto? Eu levo. Quer deixar para mais para frente? Tá, então vamos lá. Longe disso, então, está falando aqui, primeiro tópico, submissão à liderança masculina. Primeiro ponto. Cristo é o cabeça, o homem é o cabeça. E o aprendizado dispensado por ele. Então, mais uma vez eu quero colocar aqui a responsabilidade do homem. Aqui está chamando a responsabilidade para o homem. Eu vou usar aqui a palavra do Dinei, que é uma pessoa, não porque ele está aqui na nossa frente, mas uma pessoa muito inteligente, uma pessoa vivida, de experiência. A gente fomos fazer uma visita, e vocês não vou falar quem, mas você vai lembrar quem. Fomos fazer uma visita quando ele era diácono ainda. E fomos visitar uma família. E a mulher, ela tinha um problema de hérnia. Coitada, sempre ela tinha dificuldade. E o marido dela bebia bastante. E estava passando uma vida dura na casa, de sofrimento. O Dinei falou, viu? Ela falou que não tinha serviço. Falou, eu tenho serviço. Vai lá, tem pasto para roçar, vai quebrar milho, pode ir. Ela falou, então eu vou. Ele falou, não, você não, seu marido vai. Está lembrado, Dinei? Seu marido vai. Você vai fazer a comida para ele e ele pega e vai trabalhar. É responsabilidade dele. Você está doente. Ele falou. Com certeza falou com sabedoria, vinda de Deus. E essa sabedoria nós precisamos ter, né? Nós temos, graças a Deus. E essa sabedoria que não fique só para nós, sabedoria para ensinar outras pessoas. E nós vamos chegar a esse ponto aqui, muito importante, que vai falar sobre isso, nessa linha, né? A diferença entre homens e mulheres não está relacionada com a qualidade ou habilidade, mas com a função, né? Então, não podemos esquecer, como o pastor já falou também, que não podemos esquecer da nossa função. Cada um faz sua função e está tudo certo, né? Não querer a mão fazer o serviço do pé. Em 1 Coríntios 11:3 está ilustrada essa diferença. Quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo o homem e o homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Não há nesse texto uma ideia de superioridade. Do contrário, teria de se afirmar que a primeira pessoa da Trindade é superior à segunda pessoa. Assim teríamos uma ideia totalmente estranha à Escritura. O pastor falou sobre isso, né? Que Jesus é o mesmo Deus, ele é desde o começo. Mas fala que Jesus, ele veio quando ele passou aqui nesse mundo, aqui nessa terra, como filho, obediente, e foi obediente até o fim, até a morte. Ele veio para esse propósito e foi obediente. Todavia, o Deus Pai, como cabeça de Cristo, refere-se ao papel subserviente que Jesus assumiu sobre si quando esteve na terra. E o homem é o cabeça da mulher. Apenas se refere aos papéis distintos que Deus designou para cada um. Refletindo sobre a palavra de Paulo, as palavras de Paulo disse, elas querem dizer, não permita que a mulher entre numa esfera de atividade que não foi talhada para ela. Quer dizer, vai fazer uma função que não é para ela fazer.
E eu volto a dizer, a questão das autoridades da igreja, né? As responsabilidades do presbítero, nós como igreja presbiteriana, os irmãos, né, elegem presbíteros, diáconos. Então, se elege, vota porque confia naquela pessoa, né? E tem aquela incumbência de orar por aquela pessoa, né? Está respeitando. Eles querem dizer, não permita que a mulher entre numa esfera de atividade que não foi talhada para ela, segundo a sua criação. Assim concluímos que a direção e a instrução da igreja não são um fardo que a mulher deva carregar. Elas deveriam ser gratas a Deus por isso e buscar com alegria assumir os muitos outros ministérios cruciais para os quais foram chamados. E eu gostaria de fazer aqui já uma pergunta para os irmãos. Esse finalzinho aqui desse tópico 2, que fala sobre discípula submissa, outros ministérios cruciais para quais foram chamados. Quais são esses ministérios? Alguém poderia me dizer? Não, pastor. Quais são esses ministérios? Pode citar um. Eu marquei um aqui. Ministérios cruciais, dá a impressão que é uma coisa difícil, uma coisa pesada, fala em cruciais. Alguém pode me ajudar? O que seria os ministérios cruciais que podem acontecer na igreja, que você pode desenvolver? Eu pensei em um, então vou falar. Ministério da oração. Ministério da oração. É muito lindo. Preste bem atenção no que eu vou dizer. É muito lindo. Quando nós ouvimos, eu estou falando aqui do trabalho das mulheres, vou falar. Orar pelos nossos filhos. Projeto Ana. Orar pelos filhos. Ana é um exemplo maravilhoso. Orou e depois entregou seu filho para Deus. Esse ministério é uma bênção na igreja. Por que eu coloquei a oração? A oração, nós precisamos de orar. A oração é comunhão. E esse ministério, ele é um ministério de oração, ele não é uma cruz para nós carregarmos, mas é uma bênção. Mas, como ele é uma bênção, exige de nós o quê? Perseverança, esforço, sacrifício, sim. Por que não? Às vezes você não está muito bom lá, mas eu tenho um compromisso de oração lá na igreja. Não é só na minha casa, mas eu tenho esse compromisso. Eu tenho esse compromisso com as irmãs. Vamos lá, vamos. Vamos. E já tenho falado, já falei algumas vezes aqui, e eu creio que os irmãos lembram, de irmãs, vocês sabem muito bem de quem eu vou estar falando, de irmãs no passado que já se foram, deixaram sim o seu legado, exemplo, com aquele sol quente, escaldante, 3 horas da tarde, eu cansei de ver isso, uma sombrinha vindo para abrir a igreja aqui para orar. Orar pelos filhos, orar pelo pastor, orar pelo conselho, orar pelas pessoas que estão enfermas, mas essa pessoa sumiu. Essa responsabilidade, eu não estou aqui jogando carapuça para servir ninguém, essa primeira carapuça é para mim, tá? Compromisso. Então, ministério, que esse ministério, eu coloquei oração, mas existem muitos outros. Não basta apenas criar ministérios na igreja, mas é preciso que dê continuidade, que haja perseverança, que haja empenho. Daquelas pessoas que estão envolvidas e desafiam outros. Porque o inimigo, irmãos, muitas vezes, e sabemos disso, que ele começa a atacar nessa área, a fazer com que as pessoas desanimem. Tá?
Ninguém tome isso como uma carapuça, não. A carapuça que eu estou falando primeiro é para mim. Tá? Então, esse é um desafio para nós, Ministério da Oração. Alguém quer falar? Senão vamos no terceiro ponto aqui, que nossa horinha está indo agora. Instrutora capacitada. A mulher é um instrumento essencial no plano de Deus para a educação das crianças. E eu coloquei aqui, não está esse texto implícito na lição, mas eu lembrei de Timóteo. Lembrei de Timóteo, que Paulo fala para ele assim, quando ele está orando e lembra da avó, né, da avó Loide, e lembra da mãe, Eunice, que criou Timóteo. A responsabilidade. Filhos bem criados, netos bem criados, filhos educados, filhos tementes. Nós todos sabemos disso, não é nenhuma novidade que eu estou dizendo, mas nós temos um compromisso muito sério em de estar inculcando na cabeça dos nossos filhos, e voltando para a igreja, vai estar falando disso, então, fala disso também, né, das mulheres, muitas mulheres são professoras, ensinam, e fala aqui nesse texto, ainda que fala da Loide, né, o comentarista falando da Loide, que convidava crianças, convidava crianças para... Não é Loide não, peraí. É Dorcas, desculpe. Convidava para fazer as reuniões e falava do amor de Deus. E ele fala que ele não se lembra disso. E o desafio aqui do comentarista é o seguinte, que surjam muitas Dorcas na igreja. E o que eu pensei, estou passando aqui nesse momento, a igreja está precisando de muitas Dorcas que façam esse trabalho, que desenvolvam esse trabalho. É fácil, meus irmãos? Não é fácil. Mas é uma coisa importante. É uma bênção. Para quem? Para a obra de Deus. Para o engrandecimento de Deus. Vamos continuando aqui. Paulo menciona uma lista de viúvas idosas mantidas pela igreja primitiva, possivelmente com o propósito de identificar as mulheres que poderiam se comprometer com posições especiais de serviço no corpo de Cristo. Os requisitos ali apresentados revelam alguns ministérios que mulheres piedosas podem e devem assumir, recomendadas pelo testemunho de boas obras. Será preservada através da missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso, né, com bom procedimento, com um bom testemunho. Vários versículos na Bíblia indicam que as mulheres têm um papel singular no desenvolvimento das crianças, seus próprios filhos, ou mesmo outras crianças da igreja que possam ser beneficiadas pelo seu ensino. Aquilo que nós falamos, a professora lá da escola dominical, que está ensinando, né, todo domingo, não perde a oportunidade, que se esforça, que se prepara, né, que primeiramente procura, né, ter uma vida exemplar. E lembrando aqui mais uma vez, né, uma certa vez uma pessoa falou assim, olha, eu posso continuar dando aula na escola dominical, mas eu vou só vir para dar aula. O que o senhor acha? Eu não vou vir na igreja, não posso vir à noite, que eu vou lá para um outro lugar, outra igreja. Eu falei para ela, viu, vamos procurar uma outra pessoa para dar aula, porque os alunos, ele olha bem primeiro para o professor. Fala, viu, por que o professor fala, vem para vir na escola dominical, mas ele mesmo não vem? Então, são um exemplo. Tá? Então, nós precisamos dar esse exemplo. Vários versículos na Bíblia indicam que as mulheres têm um papel singular. Então, desempenho, cuidam das crianças, as crianças vão ser beneficiadas. O livro de Provérbios está repleto de ilustração que exorta os filhos a respeitarem
igualmente pai e mãe. Certamente a criação dos filhos é um ministério especial para as mulheres. Mas um ponto importante, criar o seu filho no caminho, no temor do Senhor. E nós temos essa certeza aqui de os filhos, até depois de velho, a mãe ainda tem aquele cuidado com o filho. Nós sabemos disso, que não é porque já casou, já foi embora, que a mãe não dá um bom conselho para o filho. Ela quer ver o filho bem. Então não cessa. Ela não cessa, ela continua. Certamente a criação dos filhos é um ministério especial para as mulheres, mas infelizmente esse também tem sido um dos grandes alvos das abominações feministas em nossa nação e no mundo. Diante disso, como crer numa ideologia que abomina os nossos filhos? Como poderíamos acreditar que uma ideologia de morte como essa pode determinar os rumos da igreja? Essas ideias, né, lá de fora, que não tem compromisso com a palavra de Deus, não podem infiltrar na nossa mente. Nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar muito cuidado com isso, para não entrar essas heresias, esses pensamentos. As mulheres podem nunca saber a influência que tiveram na vida de uma criança, até que cheguem ao céu. Mas pode ter certeza de que a influência é grande. Como testemunho dessas verdades, que me recordo da primeira vez que eu ouvi o Evangelho com clareza. Deus colocou uma Dorcas no meu caminho, como já tinham falado. Deus colocou uma Dorcas no meu caminho. Eu creio que cada um aqui tem lembrança da sua professora, aquela professora que ensinou, mas tem lembrança também daqueles que estão na igreja, que foram criados na igreja, tem lembrança da sua professora de escola dominical, tenho certeza disso. O último aqui, para a gente terminar, outro ministério importante de ser exercido pelas mulheres na igreja é indicado em 1 Timóteo. Esse ministério é reconhecidamente demonstrado e incentivado nas Escrituras. O exercício da hospitalidade, receber pessoas. Hoje em dia está tão diferente, mas tão diferente dos tempos passados, em que recebiam pastores, seminaristas. Hoje está tão diferente, mas mesmo assim nós temos que exercer a nossa hospitalidade. Ser hospitaleiro é um elemento crucial, um elemento especial, quem tem essa condição, para edificar a comunidade cristã. A hospitalidade é um recurso eficaz para o evangelismo. A hospitalidade é um mandamento bíblico. Já falta só mais um. Eu queria, aqui concluindo, que fala aqui também, antes da conclusão, o tópico 5, fala de serva humilde. A lista de 1 Timóteo também diz que uma mulher pode ser inscrita se tiver lavado os pés dos santos, socorrido, atribulado. O que significa isso? Pessoas que se envolveram, trabalharam de uma forma ou de outra. Lavar os pés do santo. Pessoas que se desdobraram. E pensando aqui, juntamente com vocês, na igreja, às vezes nós podemos pensar assim, na igreja não tem nenhum necessitado. Mas vamos pensar um pouquinho. Às vezes não tem necessidade de dinheiro, mas tem necessidade de uma palavra, de uma visita, de que lave uma roupa. Às vezes uma irmã lá não está podendo lavar roupa. Às vezes, mas pode pagar, não tem problema, está exercendo, não deixou de lado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte, tá? E ser humilde a ponto do quê? De se envolver, porque é tão bom, parece que é tão cômodo a gente estar bem, é muito gostoso a gente estar bem, mas às vezes a gente não vê a situação de um outro que está ao nosso lado, que às vezes não está bem. Então a gente precisa
E quando a gente se envolve, ninguém se envolve com a vida para ajudar uma outra pessoa de nariz empinado. É com humildade. Você vai falar, olha, se você precisar, o que eu puder, eu te ajudo. Quando você toma uma posição assim, você já está sendo humilde para aquela pessoa. Você já está se oferecendo para ele. Tá? Então, é preciso nós pensarmos e avaliarmos isso. Já deu os 3? Falta um, né? Mulheres piedosas podem servir de modo eficaz, prestando assistência aos atribulados, seja ela mães solteiras e seus filhos, encarceradas, enfermas ou aquelas com necessidade financeira. Eu tinha dado já uma pincelada, mas é isso que está falando aqui. Seja o que for. Isso que você esteja fazendo. Lavar o pé do santo, irmãos, é isso. Lavar os pés dos santos. Lavar os pés das pessoas que estão na nossa comunidade. Aqueles que estão precisando. É se oferecer, cuidar, ajudar. Levantar essa pessoa. Conclusão. Desse modo, é preciso reforçar as mulheres de nosso tempo, que é uma grande razão para estarem exatamente onde estão, no corpo de Cristo, definitivamente. Esses papéis podem e devem ser exercidos pelas mulheres nas igrejas locais. Essas tarefas são tão importantes quanto a tarefa dada aos homens. Que Deus auxilie as mulheres cristãs a fim de que reconheçam que não há nada de inferior em cumprir o papel que o Senhor lhes atribuiu. Obedecer e servir a Deus é um privilégio para homens e mulheres, cada qual no desempenho das suas funções. Aplicação. Há um enorme abismo entre a redenção proposta pelo feminismo e a redenção divina. No entanto, é provável que as mulheres estejam tão envolvidas com essa questão que nem se dão conta das implicações e das mentiras fantasiosas do feminismo. Onde você encontra significado no feminismo? No feminismo ou em Cristo? Com certeza em Cristo. E você, homem, tem honrado as mulheres e as tem ajudado a conhecer e bem desempenhar o seu papel? Então, uma chamadinha para nós, todos. Amém? Deus abençoe grandemente e eu creio que deu para nós aprender um pouco mais. Deus abençoe.